Você se lembra de quando a TV aberta nos transportava para mundos de aventura e coragem? Quando os heróis não usavam capas, mas sim uniformes coloridos e tinham o poder de transformar a infância em pura magia? Pois é, hoje no canal É do Meu Tempo, vamos reviver juntos a história de um dos maiores fenômenos dos anos 80, o Shanjema. Eles chegaram direto do Japão para conquistar corações brasileiros, trazendo ação, amizade e lições de coragem que marcaram gerações. Prepare-se para uma viagem cheia de nostalgia, porque vamos contar tudo sobre esse esquadrão lendário que lutava contra as forças do mal e, ao mesmo tempo, nos fazia sonhar com um mundo mais justo e cheio de esperança. E já aproveita! Se você também cresceu assistindo ao Shanjema ou tem curiosidade em saber por que eles fizeram tanto sucesso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de lembranças e curiosidades da nossa infância. No meio dos anos 80, a televisão brasileira se tornou palco de um fenômeno que ninguém poderia imaginar. Era a época em que as crianças se reuniam em frente à TV com os olhos brilhando, esperando ansiosamente pela hora de ver seus heróis favoritos entrarem em ação. E foi nesse cenário que o Shanjema, uma série japonesa do gênero Tokusatsu, desembarcaram no Brasil para transformar a forma como enxergávamos a televisão infantil. Exibida pela primeira vez em 1988 na TV Manchete, a série rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da emissora. Até então, os brasileiros já estavam acostumados com animações e programas infantis mais tradicionais, mas Shanjema trouxe algo completamente novo: heróis de carne e osso, uniformizados, lutando contra inimigos gigantes e alienígenas, usando efeitos especiais e armas futuristas. Aquilo parecia saído diretamente de outro mundo, e era exatamente isso que encantava as crianças da época. O impacto foi imediato. Nos intervalos da escola, era comum ver grupos de meninos e meninas brincando de ser o Shanjema. Cada um escolhia seu herói favorito e, juntos, reencenavam as batalhas vistas na TV. Era como se o universo da série tivesse invadido a vida real, criando uma nova cultura de brincadeiras e imaginação. Além disso, os uniformes coloridos e as transformações serviam de inspiração para fantasias em festas escolares e de carnaval. A popularidade foi tão grande que o Shanjema ajudaram a abrir as portas para muitas outras séries japonesas do mesmo estilo no Brasil, como Plasma, Jaspion e Jiraiya. Mas o que tornava os Shanjema especiais era o equilíbrio perfeito entre ação, emoção e companheirismo. Eles não eram apenas guerreiros contra monstros, eram amigos, unidos por valores como lealdade, amizade e coragem. Um dos pontos mais marcantes da série era justamente o grupo de protagonistas. Diferente de outros heróis solitários, os Shanjema mostravam a importância do trabalho em equipe. Eles eram 5 jovens integrantes das Forças Armadas japonesas, que após um treinamento intenso e misterioso, receberam os poderes da chamada Força Terrestre. Cada um representava um animal lendário, e isso dava ao grupo uma identidade única e inesquecível. O líder era Change Dragon, interpretado por Haruki Hamada. Ele representava o dragão, símbolo de força, liderança e sabedoria. Sempre sério e determinado, era ele quem guiava a equipe nas batalhas mais difíceis. Ao seu lado, estava Change Griffin, com seu espírito audacioso e energia vibrante, representando a coragem do grifo. Change Pegasus, por sua vez, trazia a leveza e a esperança, sendo muitas vezes o coração otimista do grupo. Não podemos esquecer da presença feminina, que marcou a infância de muitas meninas brasileiras. Change Mermaid e Change Fênix eram mais do que apenas as mulheres do time. Elas mostravam que a força e a coragem não tinham gênero. Mermaid trazia a inteligência estratégica e Fênix, a resiliência e a garra, encantando o público com sua determinação. Essa diversidade de personagens fazia com que cada criança pudesse se identificar com alguém. Se você era mais sonhador, provavelmente gostava do Pegasus. Se era mais corajoso, talvez se visse no Griffin. E se era uma menina que queria se sentir representada como heroína, com certeza se inspirava na Mermaid ou na Fênix. Era justamente essa capacidade de criar identificação que tornava os Shanjema tão especiais. Além dos uniformes coloridos e poderes inspirados em animais míticos, cada personagem tinha sua própria história, personalidade e dilemas. Isso tornava os episódios mais ricos, porque o público não assistia apenas às batalhas contra monstros, mas também acompanhava a evolução dos heróis como pessoas. Se os Shanjema representavam coragem, união e esperança, seus inimigos eram um retrato da ameaça constante à paz. A história girava em torno da Força Gosma, um império alienígena que desejava conquistar a Terra a qualquer custo. Liderados pelo tirano Giluk e pelo imperador Bazou, esses vilões se tornaram tão icônicos quanto os próprios heróis. Giluk era o braço direito do imperador e o inimigo mais recorrente do Shanjema.
Com sua aparência assustadora e poderes devastadores, ele representava um desafio constante para a equipe. Mais do que um simples vilão, Diluc tinha uma presença intimidadora que fazia as crianças sentirem medo e fascínio ao mesmo tempo. Já o Imperador Bazou, por sua vez, era uma entidade gigantesca, praticamente invencível, que observava e comandava tudo do espaço. Sua imagem colossal reforçava a ideia de que os heróis estavam sempre lutando contra algo muito maior do que eles. Mas não eram apenas eles. A cada episódio, novos monstros surgiam para testar as habilidades e a união do Sangema. Esses inimigos variavam em formas bizarras, com poderes diferenciados, e traziam sempre desafios que obrigavam a equipe a trabalhar em conjunto. Cada monstro criado pela Força Gosma tinha uma habilidade única. Alguns controlavam os elementos da natureza, outros manipulavam ilusões, e havia até aqueles que exploravam as fraquezas emocionais dos heróis. Esse detalhe deixava cada episódio imprevisível e emocionante. O público ficava preso à TV, curioso para descobrir como os heróis venceriam a próxima ameaça. Além disso, o visual dos vilões impressionava. Roupas detalhadas, máscaras sombrias e maquiagens bem elaboradas criavam uma atmosfera de fantasia que encantava e assustava ao mesmo tempo. Era uma diferença enorme em relação aos desenhos animados que dominavam a TV até então. Sem inimigos tão fortes e memoráveis, os heróis não teriam crescido tanto na imaginação das crianças. Foi justamente a ameaça constante da Força Gosma que fez com que cada vitória do Shangeman fosse celebrada como um grande triunfo. A cada batalha vencida, a mensagem da série se reforçava: unidos, podemos superar até os maiores desafios. Um dos momentos mais esperados por quem assistia ao Shangeman era, sem dúvida, o ritual da transformação. Antes de enfrentar seus inimigos, os 5 jovens levantavam seus dispositivos de poder, e ao som de um grito marcante, se transformavam nos guerreiros coloridos que conhecemos. Esse instante mágico, cheio de efeitos especiais, era capaz de eletrizar qualquer criança. Muitos até imitavam em casa, repetindo gestos e palavras, como se também pudessem ganhar a força lendária da Terra. Cada membro recebia sua força de um animal mítico, e isso dava personalidade e poder únicos a cada um deles. Change Dragon simbolizava a liderança e a força indomável do dragão, capaz de inspirar os demais e guiar o grupo nas batalhas mais difíceis. Change Griffin trazia a garra e a coragem do grifo, mostrando ousadia em combate. Change Pegasus representava a esperança e a leveza, sendo sempre o mais otimista da equipe. Já Change Mermaid e Change Fênix eram símbolos femininos de inteligência, sensibilidade e resiliência, mostrando que a força do grupo não se limitava apenas ao físico, mas também à determinação e à estratégia. Além dos uniformes e poderes, cada Shangeman tinha armas especiais que eram usadas tanto individualmente quanto em conjunto. Isso gerava cenas de ação cheias de dinamismo, em que a sincronia do time era fundamental para derrotar os monstros enviados pela Força Gosma. E quando a situação ficava realmente complicada, eles ainda podiam contar com a ajuda dos seus veículos e mechas, que se uniam em batalhas grandiosas contra inimigos gigantes. Era essa combinação de transformações incríveis, poderes lendários e batalhas épicas que tornava cada episódio uma experiência única. Mais do que apenas assistir, as crianças sentiam que estavam participando daquela aventura, acreditando que, se unissem, também poderiam vencer qualquer obstáculo. Se havia algo que deixava os olhos das crianças brilhando ainda mais durante os episódios de Shangema, eram os veículos e os robôs gigantes. Essa era uma marca registrada das séries Tokusatsu, mas em Shangeman tudo parecia ainda mais impressionante. Cada herói tinha acesso a veículos futuristas, que podiam se unir em batalhas decisivas contra monstros colossais enviados pela Força Gosma. Entre os destaques estava o poderoso Change Robô, o robô gigante que nasceu da união dos veículos dos 5 guerreiros. Ele era praticamente um personagem à parte, e sua aparição sempre marcava os momentos de maior tensão dos episódios. Quando os vilões cresciam de tamanho, algo comum nas séries japonesas, era a entrada triunfal do Change Robô que garantia a virada da batalha. O público esperava ansiosamente esse instante, e muitos até se levantavam do sofá para vibrar junto. O design do Change Robô era ousado e cheio de detalhes que reforçavam o clima futurista da série. As cores vibrantes e as armas imponentes faziam dele um verdadeiro ícone visual. Além disso, as coreografias das lutas, misturando efeitos práticos e criatividade, impressionavam mesmo com os recursos limitados da época. Essa mistura de engenhosidade e simplicidade era justamente o que dava tanto charme à série. Os veículos individuais dos heróis também eram parte essencial da trama. Eles não eram apenas meios de transporte, mas ferramentas de combate, cada um trazendo características que refletiam o poder de seu respectivo guerreiro.
Era a união de todos que formava a força máxima do Xangema, mostrando que a vitória só vinha com trabalho em equipe. Essas batalhas gigantescas foram um dos fatores que ajudaram a consolidar Xangema como uma febre no Brasil. Afinal, para as crianças da época, assistir a esses confrontos era como ver a imaginação ganhar vida diante de seus olhos. Se no Japão Xangema já era um grande sucesso, no Brasil a série se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. Estreando na segunda metade dos anos 80, a produção japonesa chegou por aqui em uma época em que as crianças já estavam acostumadas a desenhos animados, mas ainda não tinham contato com tantas séries de super-heróis orientais. Foi justamente essa novidade que conquistou corações e fez a audiência disparar. As tardes de televisão aberta se tornaram um ritual. Milhões de crianças ligavam a TV para acompanhar as aventuras do grupo e vibravam a cada transformação e vitória sobre os vilões. Mais do que entretenimento, Xangema acabou se tornando parte da infância de uma geração inteira. As músicas tema, com seu ritmo marcante, eram cantadas até fora da TV, e muitos pequenos fãs imitavam os gestos de transformação no recreio da escola ou nos quintais de casa. O sucesso foi tão grande que logo surgiram produtos licenciados, brinquedos, figurinhas, álbuns de coleção e até fantasias. Nas festas infantis, não era raro ver grupos de meninos e meninas vestidos como seus heróis favoritos, reproduzindo batalhas imaginárias contra a Força Gosma. A série acabou criando um mercado paralelo de lembranças e objetos inspirados nos personagens, muitos dos quais são disputados até hoje entre colecionadores nostálgicos. Outro detalhe interessante foi o papel das emissoras brasileiras na popularização. Ao apostar em Xangema, as TVs ajudaram a abrir caminho para outras séries tokusatsu que também fizeram história por aqui, como Plasma, Jaspion e Jiraiya. Mas Xangema manteve um lugar especial na memória, porque foi um dos primeiros grandes grupos de heróis coloridos que o público brasileiro abraçou de verdade. Essa febre cultural mostrou que o Brasil tinha espaço para produções diferentes e abriu portas para que novas gerações também conhecessem o universo do Super Sentai. Até hoje, ao relembrar essa época, muitos adultos contam com brilho nos olhos como corriam para a frente da televisão para não perder um episódio sequer. Um dos elementos que tornaram Xangema tão memorável foi, sem dúvida, a trilha sonora. Desde a abertura, já era possível sentir a energia da série. A música tema, com seu ritmo vibrante e letras marcantes, grudava na cabeça das crianças e se transformava em um hino de coragem e esperança. Era impossível não cantar junto o refrão enquanto os heróis surgiam na tela, cheios de energia e prontos para enfrentar os desafios. Além da abertura, a série também contava com músicas incidentais que ajudavam a criar a atmosfera de cada cena. Em momentos de perigo, os sons ficavam tensos e acelerados, aumentando a ansiedade do público. Já nas cenas de vitória, a trilha se tornava triunfante, reforçando a emoção de ver os heróis superando obstáculos quase impossíveis. Essa construção sonora fazia com que cada episódio fosse uma verdadeira experiência emocional, prendendo ainda mais a atenção das crianças. No Brasil, a dublagem também teve um papel importante nesse aspecto. Muitas versões adaptaram as músicas originais ou criaram versões que dialogavam melhor com o público local. Isso ajudou a criar uma identidade própria da série no país, fazendo com que as canções fossem lembradas até hoje pelos fãs mais nostálgicos. A música não servia apenas como pano de fundo, mas como um elemento narrativo, capaz de guiar emoções e reforçar mensagens. Para muitos, basta ouvir alguns segundos da abertura para voltar imediatamente à infância, sentados no sofá, esperando a luta dos heróis contra mais uma ameaça da Força Gosma. Essa força musical ajudou a consolidar Xangema como mais do que uma simples série. Ela se tornou uma experiência sensorial completa, onde som e imagem se uniam para criar memórias inesquecíveis. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso de Xangema no Brasil foi, sem dúvida, o trabalho da dublagem nacional. Na década de 80, a dublagem era o elo que conectava produções estrangeiras ao público brasileiro, e no caso do Xangema, esse trabalho foi feito com tanto cuidado que os personagens pareciam realmente criados para falar português. Cada herói recebeu uma voz que traduzia perfeitamente sua personalidade. O tom firme e decidido do Change Dragon transmitia liderança e confiança, enquanto o carisma de personagens como Change Pegasus ganhava ainda mais vida com a interpretação animada e cheia de energia. Já as heroínas, Change Mermaid e Change Fênix, conquistavam pela força e sensibilidade transmitidas nas vozes femininas, que equilibravam coragem e delicadeza. Até os vilões, como Diluc, ganharam ainda mais impacto graças às vozes ameaçadoras e graves, que causavam arrepios nas crianças. Outro detalhe importante foi o cuidado com as adaptações culturais. Muitas expressões foram suavizadas ou alteradas para se tornarem mais compreensíveis ao público brasileiro, sem perder a essência da trama. Isso fazia com que as crianças não apenas entendessem a história, mas se sentissem parte dela,
como se os heróis estivessem falando diretamente com elas. Além disso, havia algo mágico no timbre dos dubladores da época. Eles sabiam colocar emoção em cada fala, tornando as cenas de luta mais intensas e os momentos dramáticos mais tocantes. Não era apenas traduzir palavras, era interpretar de forma que os sentimentos atravessassem a tela. Esse trabalho foi tão marcante que, até hoje, muitos fãs lembram mais das vozes brasileiras do que das originais em japonês. A dublagem também ajudou a criar memórias afetivas. Quem cresceu assistindo Changeman reconhece imediatamente aquelas vozes e é transportado de volta para a infância, sentado no sofá, vibrando com cada episódio. Sem esse trabalho de excelência, talvez a série não tivesse alcançado o mesmo impacto no Brasil. Foi a soma dos visuais, da trilha sonora e da dublagem apaixonada que consolidou Changeman como parte da cultura pop brasileira. Changeman não foi apenas uma série de sucesso. Ele se tornou um marco cultural que abriu portas para uma enxurrada de outras produções tokusatsu no Brasil. Antes dele, o público brasileiro já havia tido contato com algumas séries japonesas, mas foi com Changeman que o gênero realmente explodiu, consolidando o espaço dessas histórias cheias de ação, fantasia e efeitos especiais na TV aberta. O impacto foi tão grande que, logo após Changeman, vieram outras produções do mesmo universo Super Sentai, como Plasma, Masca e Turbo Ranger. Cada uma delas trazia novos elementos, mas sempre seguia a fórmula consagrada. Jovens escolhidos pelo destino, uniformes coloridos, robôs gigantes e uma mensagem de união e coragem. No entanto, Changeman manteve uma posição de destaque, por ser pioneiro e por ter deixado uma marca emocional mais forte no público brasileiro. Além do Super Sentai, o sucesso também abriu caminho para outras séries tokusatsu de diferentes estilos, como Jaspion, Jiraiya e Kamen Rider Black, que se tornaram igualmente populares. Pode-se dizer que, sem a febre causada por Changeman, talvez essas produções não tivessem encontrado tanto espaço por aqui. No imaginário coletivo, Changeman ajudou a consolidar a ideia de que heróis não precisavam ser solitários, o verdadeiro poder vinha do trabalho em equipe. Essa mensagem atravessou gerações e influenciou até mesmo desenhos animados e produções brasileiras posteriores. Muitos jovens que cresceram assistindo a série carregaram esse espírito de união para suas próprias vidas, seja em brincadeiras de infância ou na forma de encarar desafios do dia a dia. O legado também se estende aos fãs adultos que, até hoje, organizam encontros, grupos de discussão e colecionam itens raros da série. Changeman deixou de ser apenas um programa de TV e se transformou em uma parte da identidade cultural de quem cresceu nos anos 80 e 90 no Brasil. Ao relembrarmos toda a trajetória de Changeman, fica claro por que essa série marcou tanto. Mais do que apenas lutas contra monstros gigantes ou batalhas espaciais, ela trouxe valores universais como amizade, coragem, sacrifício e, acima de tudo, a importância do trabalho em equipe. Para muitas crianças brasileiras, os Changeman foram mais do que heróis de TV. Foram exemplos de união em tempos difíceis e inspiração para acreditar que juntos somos mais fortes. Mesmo após décadas de sua estreia, Changeman continua sendo citado, lembrado e celebrado. O impacto cultural foi tão duradouro que atravessou gerações, mantendo viva a chama da nostalgia. Até hoje, ao ouvir a música de abertura ou ver os uniformes coloridos, fãs de todas as idades são transportados para aqueles dias mágicos em que a televisão era o portal para mundos cheios de fantasia e aventura. E é justamente por isso que revisitar Changeman no canal É do Meu Tempo é tão especial. Aqui, celebramos não só os heróis e suas batalhas, mas também a memória de uma geração que cresceu sonhando alto. É uma viagem no tempo que nos conecta com quem fomos e com o que ainda carregamos dentro de nós, a capacidade de acreditar em algo maior. Então eu te pergunto, qual foi o momento mais marcante de Changeman na sua infância? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber da sua lembrança. E se você gostou desse mergulho nostálgico, não se esqueça de se inscrever no canal É do Meu Tempo, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem também viveu essa época mágica. Porque, no fim das contas, heróis como Changeman nunca desaparecem. Eles continuam vivos na memória e no coração de cada fã.